Oi, gente, tudo bem com vocês? Professora Anaele falando, mais uma aula sobre educação infantil. Vamos lá, gente, para mais uma aula. E nessa aula nós vamos falar sobre a importância de conhecer a história da criança no Brasil. Isso mesmo, nós vamos conhecer a história da criança brasileira. Como foi que surgiu, né? Nós vamos abordar esse tema nessa aula. Então, você que está lavando sua louça, você que está limpando sua casa, você que parou para me assistir, então é a hora de nós sabermos qual é a história da criança brasileira, tá bom, gente? Bom, essa breve história da criança no Brasil, conceituando a infância a partir do debate historiográfico, ou seja, gente, é um tema que está sendo bastante pesquisado, tá? É um tema que está sendo cada vez mais visitado que esse campo histórico, tá bom? Que é a história da infância no Brasil. Bom, diversos autores têm abordado desde as últimas décadas, no século XX, a criança, não apenas como objeto de estudo, mas também como sujeito histórico, que durante o decorrer do tempo foi percebida e compreendida de diferentes formas pela sociedade. Nesse sentido, pretende-se abordar no texto os primeiros estudos sobre infância no campo da história e algumas das historiografias da infância no Brasil, traçando uma espécie de cronologia que vai desde a história da criança do período colonial às primeiras décadas do período republicano. É isso aí. Bom, a infância e a história quando a criança passou a ser objeto de estudo. Bom, gente, a historiografia dedicada à infância tem suas raízes no trabalho de Philips Aes, História Social da Criança e da Família, publicada em 1978, né? Muito tempo, né? Esse autor é considerado o pioneiro no campo da história a trazer a infância como objeto de estudo, ao abordar sua concepção dentro do contexto da Idade Média e moderna. Aes compreende o conceito de infância historicamente à medida que, para ele e para os autores posteriores ao seu trabalho, a infância seria não apenas uma fase caracterizada por questões biológicas, mas estaria intrinsecamente ligada a processos históricos representados por mudança na família e na sociedade. Ou seja, os temas discutidos por Philips Aes deram margens à compreensão de uma descoberta da infância nas sociedades industriais, que, segundo Muasi, foi em 1999. Tais temas, analisados pelo historiador, denotam uma pluralidade de sentimentos, tá? Que foram modificados com o tempo, influenciando decisivamente novas percepções do adulto sobre a criança. Uma das mudanças ocorridas na modernidade, que colaboraram para a compreensão de novos olhares da sociedade sobre o infante, segundo Freire, 1954, diz respeito ao traje das crianças, segundo Ares. Como assim, professor? Olha só, no século XVII, entretanto, a criança, ou ao menos a criança de boa família, que fosse nobre ou burguesa, não era mais vestida como os adultos. Eu vou falar de novo. Já no século XVII, entretanto, a criança, ou ao menos a criança de boa família, que fosse nobre ou burguesa, não era mais vestida como os adultos. Ela agora tinha um traje reservado à sua idade que a distinguia dos adultos. É isso mesmo. Antes disso, o que estava acontecendo? As crianças elas eram tratadas como adultos. Então, as conversas, literalmente crianças que sofreram muito, principalmente com abusos, né, eram tratados como adultos. Então, não tinha essa separação de adulto para criança. A partir daí, foi que houve essa separação já através dos trajes, das roupas que as crianças vestiam. Então, se era um adulto, a criança se vestia do mesmo jeito, tá? Bom, esse fato essencial aparece logo o primeiro olhar lançado às numerosas representações de crianças do início do século XVII, segundo Ares, em 1981, página 70, tá? Se durante a Idade Média as crianças, por se vestirem como os adultos, não tinham liberdade de correr, brincar, devido
ao desajeitado de suas roupas, na modernidade as crianças começam a se vestir diferentemente. Olha só, e ter vestimentas mais apropriadas para a sua fase, não sendo, olha só, não sendo vestimentas como de um adulto. Então agora ela já tem o quê? Uma vestimenta apropriada para a sua idade. E ter vestimenta mais apropriada para a sua fase, enfim. Não sendo mais caracterizadas como com trajes iguais a dos adultos, essas transformações nos costumes dentro do seio das famílias já delinearia as novas percepções da sociedade sobre a infância. Entretanto, não apenas as vestimentas de crianças se modificaram. No decorrer já do século XVII, a sociedade também passaria por uma mudança de mentalidade. Haja visto que a partir desse período já iam admitir-se que a criança não estaria preparada para enfrentar a vida adulta. Surgiu, portanto, o primeiro sentimento de infância nomeado por Ares de paparicação. É isso mesmo, paparicação. Em 1981, na página 52 do seu livro, ele fala: quando a criança era tratada como um brinquedo, um animal de estimação, usado para entreter os pais, essa relação familiar fora durantemente criticada por moralistas e educadores da época. E com esse sentimento que começou a se formar um outro e novo sentimento de infância, agora ligado às questões psicológicas e morais. De forma lenta e gradual, a sociedade moderna, sobre várias influências externas, como a Revolução Industrial, experimentou a criação de dois espaços, e do trabalho fabril e o da casa. Nesse momento, o núcleo familiar tornou-se cada vez mais solidificado em termos de relação de afeto, e a criança passou a ser vista de forma menos indiferente. Paulatinamente nasceu a consciência da particularidade infantil, acompanhada por uma preocupação com a criança como se diferente do adulto e que necessita de cuidados não superficiais, além de uma educação moralizadora que a transformasse em um cidadão do bem. Olha aí, gente. Tais perspectiva, deixa eu colocar meu microfone para cá, gente. Ok. Bom, essas tais perspectivas fundamentadas na obra de Phillips, Ares, são válidas desde que não se reduzam a aplicações de outros contextos fora da Europa Ocidental. Especificamente da França medieval e moderna, haja visto que as análises da representação da infância francesa não obrigatoriamente se aplicam em outros países como o próprio Brasil. Representação da infância no Brasil colonial, a influência jesuíta sobre as crianças da terra. Gente, isso é histórico, tá? É história. E às vezes a gente não tem esse conhecimento da história da criança brasileira. A gente pensa que desde os fins, ou melhor, desde o começo do tempo, né, da criação do mundo, a criança era tratada como criança, segundo Piaget, ia passar por todas as fases. Não, querida, de maneira nenhuma. As crianças eram tratadas como adulto e serviam de objetos também, assim como os adultos até hoje servem de objetos para alguns tipos de relacionamentos. Mas bora voltar para cá. Oficialmente, a história do Brasil começa com o seu descobrimento, que é em 1500, e apenas 30 anos depois se iniciaria o processo de colonização. Isso aí eu creio que todo mundo sabe. Lembra lá das nossas aulas da quinta série, sexta série, sétima série, enfim, né? Vamos lá. Nesse período, o número majoritário de homens e algumas mulheres se dispuseram a aventurar-se nas águas do Atlântico rumo ao Novo Mundo, né? Entre aspas, Novo Mundo. Contudo, de acordo com o historiador Fábio Pestana Ramos, muitos desconhecem que nas embarcações lusitanas do século XVI havia certa quantidade de crianças na tripulação. O historiador afirma que as crianças subiam a bordo somente na condição de gourmetes ou pajens, como órfãos do rei enviadas ao Brasil para se casar. Peraí, professora, eu não ouvi. É isso mesmo.
para se casar. As crianças eram colocadas dentro do navio para se casar com os súditos da coroa ou como passageiros embarcados em companhia dos pais ou de algum parente, segundo Ramos, 2015, página 19. Ou seja, a escravidão e como é que eu posso dizer, gente? É algo muito triste, mas assim, o abuso sexual, a escravidão já dessas crianças, né? Então, muitas crianças foram abusadas, muitas crianças foram violentadas, foram não só o seu corpo, mas a sua mente, né? Abuso físico e moral. Então, as crianças, a verdadeira história da criança no Brasil não é uma história de conto de fadas, não, é uma história real, que hoje, para que nós possamos entender as fases da criança, hoje a importância, os direitos dela, infelizmente muitas crianças tiveram que sofrer, ou melhor, sofreram, foram mortas, foram abusadas durante esse período. Essas crianças navegavam em condições extremamente adversas. Ao longo da viagem, sofriam abusos sexuais de marujos rudes e violentos, segundo Ramos, 2015, página 19. Muitas eram levadas como escravas por navios piratas, sendo entregues à prostituição, e quando não acabavam morrendo de exaustão. Porque exaustão, trabalhavam muito, usavam muito essas crianças, o seu corpo, e elas não aguentavam chegando à morte. A viagem era marcada por uma dramática história de violência sexual, trabalhos forçados e risco constante de falecimento, sendo poucas as crianças que sobreviviam e chegavam ao Brasil. Essa dura realidade enfrentada por crianças nas embarcações, Lusas denota a fragilidade desses pequenos seres que, necessitando de cuidados e proteção, sofria o inverso do tratamento merecido. Vista não como crianças, mas como adultos em corpos infantis. Eu vou repetir de novo. Eram vistos não como criança, mas em adultos em corpos infantis. Segundo Ramos, 2015, página 49. Suas vidas estariam entregues à própria sorte. Um retrato real, um retrato real da ausência da percepção do adulto sobre a infância no mundo ocidental. Lembra que eu falei? As crianças eram tratadas como adultos. Se a história das primeiras crianças que chegaram ao Brasil no século XVI foi marcada pelo abandono moral e por constantes abusos durante o período da colonização, tivemos uma realidade um tanto diferente com novos personagens históricos. Agora não pajens ou grúmetes, mas as crianças autóctones e os missionários jesuítas que, sob a ideologia missionária, evangelizadora, educacional e assistencialista, dedicava-se à infância indígena. O historiador Rafael Schorburleire analisa os primeiros anos de chegada dos jesuítas ao Brasil, afirmando que, além da conversão do gentio de modo geral, o ensino das crianças foram uma das primeiras e principais preocupações dos padres da Companhia de Jesus. Começariam então no Brasil as primeiras formas de ensino com o método Hatch-Studiorum, que de acordo com o autor seria definitivamente aprovada no final do século XVI. A instrução à criança e adolescente da terra veio acompanhada de inúmeros desafios, haja visto que as pessoas que envolviam a instrução aos indígenas encontraria primeiro as dificuldades da comunicação e a alteridade cultural. A bem da verdade, apesar de vários impasses, os jesuítas enxergaram na criança indígena uma espécie de tábua rasa, capaz de aprender os conceitos cristãos mais facilmente que os índios adultos, segundo Rizinone Pilote, 2011, página 17. Vocês viram que é uma história que começa triste, já começando ali já nos navios. Muitas das crianças não conseguiu chegar com vida até o Brasil, e aí começou esse processo já da colonização. Aí veio o que? Veio os jesuítas, né? Os padres, para poder o que? Ensinar essa cultura. Só que eles perceberam que as crianças eram mais fáceis de introduzir, de ensiná-las até mesmo do que os adultos. Por quê, professora?
Porque nós já temos uma ideia formada, nós temos a mania de querer vomitar a nossa verdade em cima do outro, a nossa verdade é que prevalece. Então, nós seres humanos temos a dificuldade de aceitar ou ouvir uma opinião diferente da nossa, porque nós queremos que a nossa verdade seja absoluta. Então, ele percebendo que a criança era mais flexível de aprender coisas novas, aprender outros ensinamentos, eles perceberam que seria mais fácil criar essa geração, ou seja, essa geração nova, que era a geração das crianças que já iam aprendendo com aqueles ensinos que ele estavam colocando, introduzindo melhor mesmo do que os adultos, tá? Enfim, ao cuidar das crianças índias, os jesuítas visavam tirá-las do paganismo e discipliná-las, incluindo-lhe normas e costumes cristãos, como o casamento monogâmico e confissão dos pecados, o medo do inferno. Olha aí, gente, a catequização e o ensino dessas crianças de terra entre aspas, estariam entre as principais estratégias criadas no processo da colonização, pois convertendo-as e disciplinando, haveria futuros súditos dóceis do Estado português e ainda influenciaria a convenção dos adultos, a estrutura social e a cultura recém-importada. Olha só a estratégia deles. A gente pega as crianças, a gente coloniza as crianças, ou seja, a gente catequiza elas, e através dessas crianças vai vir essa nova geração que vai ser mais fácil de lidar. E quem sabe essa mesma geração possa nos ajudar a mudar a visão já dos pais, dos avós, da tribo em si. Então, olha a estratégia que eles tiveram. Vamos usar as crianças, porque quem são as crianças são o futuro do nosso Brasil. Então, a estratégia deles foi pegar as crianças para poder colonizá-las, para poder catequização, né, que era falar sobre Cristo, ensinar sobre o casamento, ensinar sobre o inferno, enfim, introduzir na criança essa religião, para com que isso futuramente eles pudessem ser seus súditos, né, não tivesse tanta dificuldades assim de manipulá-los de uma certa maneira, tá? Vamos lá. Como diz aqui, né, eles seriam disciplinados e haveria futuros súditos dóceis ao Estado. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, isso aqui é os estudos, são os livros, eu não estou falando nada, só estou passando para vocês aquilo que nós aprendemos, tá? Então, era isso a intenção dele. Essa ideia de enxergar a criança como papel branco era fruto das novas concepções da infância que estava surgindo na Europa. Ou seja, a criança como papel branco. O que é um papel branco, gente? Deixa eu pegar aqui, ó. Isso aqui por exemplo, isso aqui é a planta de um projeto meu, então o papel não tá branco, ele já tá escrito. O que é um papel branco? Deixa eu ver aqui. Ó, diferença de um papel escrito, a diferença de um papel branco. O que é um papel branco? Você tá dando o quê? É uma página em branco para reescrever uma nova história. É isso mesmo. Então a ideia deles era o quê? Reescrever uma nova história através daquelas crianças, uma nova visão do mundo, uma nova visão sobre a cultura, uma nova visão, ou melhor, um novo povo. Então, as crianças seriam essa página em branco. Por quê? Porque a página dos adultos já estavam rabiscada. E é muito difícil você querer rabiscar em cima de algo que já está escrito. Vai virar uma bagunça, garoteu, e ninguém vai entender nada. Então, a estratégia deles é uma nova página em branco, ou seja, eu vou reescrever uma nova história a partir desse povo, dessas crianças, desse ensino. Olha só a inteligência deles, né? Enfim. Deixa eu ver. Como eu falei, era uma página em branco, né, que estava surgindo na Europa, que contribuiria para que a Companhia de Jesus se enquadrasse no novo pensamento e aos poucos construísse, juntamente com o Estado, condutas específicas em relação à criança. Nesse primeiro momento, observou-se o prelúdio para a construção do conceito da infância no Brasil, que viria acompanhada das influências do velho mundo. Tais influências atuavam fortemente nas políticas educacionais assistencialistas de igrejas para a infância ameríndia e portuguesa. Apesar de os primeiros anos do período colonial terem como um dos marcos a implantação de uma educação, embora de cunho cristão, voltada para as crianças indígenas, metistas ou filhas de portugueses,
a priori, é porque, não dizer durante muito tempo, foram percebidas no Brasil disparidades gritantes no tratamento direcionado a crianças de dois grupos sociais distintos, a das famílias de elite e as da origem pobre. Gente, sejamos sinceros, né? Nós não estamos mais no século XVI, mas até hoje em muitos lugares tem essa distinção, né? Tipo assim, é porque eu sou de uma família nobre, porque a minha família tem dinheiro, eu quero tratamento diferente, eu quero tratamento VIP, né? Hoje eu costumo dizer que ninguém nasce racista. Não, a gente aprende a ser racista. A gente aprende a ter essa a não ser que sejam os psicopatas, que eles já nascem assim. Mas assim, a questão mesmo dessa desigualdade, muitas das vezes é imposta pelos próprios pais na hora de educar os filhos. Por exemplo, eu sempre falo para os meus filhos, olha, a mãe de vocês veio de dentro de um seringal que era 2 dias de barco. Então hoje, para a mãe de vocês estar onde está, vocês terem o conforto, a mãe teve que trabalhar muito. Só que assim, encontrei muitas dificuldades. Por quê? Porque assim, gente, é muito difícil quebrar um ciclo onde você já está acostumado, onde você já está inserida ali dentro. Então hoje mesmo nós estamos em pleno século XXI, a gente tem o quê? Ainda essa questão dessa divisão de classes. Claro que está muito melhor do que era antes, mas hoje a gente ainda vê muito essa divisão de classe, ou seja, dessa distinção das famílias de elite e de origem pobre. Não venha me dizer que não, porque tá? Expostos no Brasil, enfoque sobre a infância abandonada a partir do século 17, 18, a partir do século 18. Bom, já no final de um dia de trabalho, depois de rezar as Ave-Marias que soavam ao longo nos sinos das pequenas cidades, mulheres reuniam-se para pentear os cabelos e catar piolhos às crianças e adultos. Olha aqui, gente do céu. Ou para fiar ao serão, velha tradição portuguesa que se valia do trabalho doméstico feminino em torno das rocas, criando momentos de distração. Às vezes juntavam-se vizinhas e madres para fiar juntas, cada qual fornecendo um pouco de azeite para a candeia. À volta do fogo de lenha, caçarola na trepe, a família se reunia conversando e rindo. Os fatos do dia, lendas, contos e adivinhas. Eram aí desafiados cantar cantigas honestas, evitando as difamatórias e desonestas. Também eram permitidos aos homens o emprego da viola. Era constante fazer uma dança e folga. São verbos que aparecem nos documentos do século XVI e XVII. Segundo o Priori, na página 136, tá? No livro de 2016. Esse era o retrato do cotidiano da família patriarcal, teorizada pelo historiador Gilberto Freire em Casa Grande e Senzala, que se fez construir no Brasil colonial sobre a ótica dos estudos de Marin del Priore. Essa estrutura familiar específica, elitizada e conceituadamente religiosa, apresenta os detalhes de um mundo familiar caracterizado não por relações envoltas de afeto, mas por sentimentos de hierarquia e poder que priorizavam em praticar em detrimento de mulheres, crianças e agregados. Nessa perspectiva, cabe agora apresentar algumas fundamentações acerca das crianças no século XVIII que estiverem à mercê das primeiras políticas existenciais criadas para o cuidado e proteção de infantes abandonados à roda dos expostos. Esse sistema inventado na Europa durante a Idade Média foi bem recebido no Brasil ainda no período colonial no ano de 1726 e pendurou até a década de 1950, como apresenta Maria Luísa Marcilo, tá? O que é que ela fala? Essa instituição cumpriu um importante papel. Quase por século e meio, a Roda dos Esportes foram praticamente a única instituição de assistente à criança abandonado a todo o Brasil, ou melhor, em todo o Brasil, perdão, em todo o Brasil. Segundo Marcílio, 2011, na página 53, ele fala assim: os exposentaram colocados numa espécie de
artefato de madeira fixado ao muro ou à janela das Santas Casas de Misericórdia, de forma que o depositante da criança não fosse visto por quem ali a recebesse. No Brasil, o funcionamento das rodas começou em Salvador em 1726. Onde foi que começou? Em Salvador, em 1726. Depois de reivindicações do vice-rei para a abertura da rosa na Santa Casa da Bahia, segundo Marcílio, 12 anos depois, o Rio de Janeiro recebeu a segunda roda dos expostos, que também ficaria sobre a administração da Santa Casa de Misericórdia. Nas cidades onde não houvesse a institucionalização das rodas, caberia às câmaras a assistência às crianças abandonadas. Na verdade, mesmo onde havia as rodas dos expostos ligadas à Santa Casa, uma parte da verba de manutenção da instituição vinha das câmaras municipais. É importante descrever as condições nas quais esses recém-nascidos se encontravam no século XVIII. Quem eram esses pequenos, por que eram abandonados, de quem receberia o cuidado após serem entregues às rodas ou às câmaras municipais. Quais as chances de sobrevivência, se eram escravos ou se eram livres? Bom, as respostas para essas questões podem ser encontradas na obra de Renato Pinto Venâncio, isso mesmo. É organizado de diversos trabalhos sobre infância abandonada que resultaram no livro Uma História Social do Abandono de Criança. Primeiramente, as expressões utilizadas na época como exposto ou enjeitado se referia às crianças abandonadas durante a primeira infância. Até o século XIX, o termo abandonado era praticamente utilizado no vocabulário da época, deixando apenas para os textos legais por volta de 1890 suas primeiras aparições. Dessa forma, exposto e enjeitado seriam largamente usados durante um período colonial e ainda representariam duas realidades sociais distintas. Segundo Andréia Rodrigues, citado Venâncio, a primeira expressão era utilizada para designar um recém-nascido deixado na rua sem nenhum tipo de proteção, ou seja, exposto à morte. Enjeitado era o termo usado para representar um abandono civilizado, que seria aquele em que a mãe deixava o bebê em hospitais ou residências, aumentando a chance de sobrevivência da criança, segundo Rodrigues, 2010, a página 126. Ou seja, naquela época tinha um costume muito grande da pessoa pegar a criança, bater na porta e deixar dentro de um cesto. Sim, então às vezes você assistiu uma novela, que você via isso, é porque isso acontecia. Como algumas pessoas conheciam, às vezes as famílias que tinham dinheiro, então elas deixariam na porta, porque acreditariam que aquela família cuidaria daquela criança, ou até mesmo aquele casal que não poderia ter filhos, entendeu? E ela acreditava que eles poderiam cuidar do filho, porque não tinha condição. Ou deixavam assim nas casas, ou deixavam nas casas de misericórdia, né? Que eram essas casas onde as crianças eram abrigadas, onde elas tinham esse cuidado, onde elas teriam uma oportunidade de sobrevivência. Mas era muito comum, gente, como eu falei naquela época, as pessoas abandonarem os seus filhos na porta da casa de outras pessoas para serem criadas por elas, tá? Ou então de darem mesmo às crianças, entendeu? Eu não vou muito longe não, eu vou fazer 30 anos, mas eu ouvi história de tias mesmo de seringal, de dar filha para ser criada por outra tia, ou mesmo para dar para a avó, entendeu? Então assim, não tinha aquele apego não com os filhos, então eram pessoas desapegadas em relação aos seus filhos, não tinha esse apego. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade, olha que eu não sou aquela mãe. Eu não sou a melhor mãe do mundo, gente, de maneira nenhuma. Eu não sou aquela mãe que sou toda hora, fica ali com carinho, não, eu não sou. Eu falo que amo todos os dias, eu cuido, coloco alimento, dou banho, tô lá, mas eu não sou a melhor mãe do mundo. Mas eu, com certeza, não sendo a melhor mãe do mundo, uma coisa que eu não faria de maneira alguma abrir mão dos meus filhos para dar para uma outra pessoa. Não consigo, não vejo, eu sinto falta, eu tenho saudade. Então, dá o meu filho para morar com alguém. Por quê? Não faz sentido para mim, entendeu? Então, para mim não faz sentido. Então, se não faz sentido, por que que eu vou fazer isso? Gente, essa daqui é uma pequena história sobre a
A história da criança no Brasil tem muito mais, a gente vai estar dando continuidade numa próxima aula. Então você que continua até aí, curte, comenta, me fala aí se na sua época também existia isso de crianças serem dadas assim para outras pessoas. Você vivenciou, você lembra, você já ouviu um caso de alguém que foi deixado na porta? Me fala aí.